De volta com a discussão, hoje falando sobre a publicidade infantil. No primeiro bloco a gente estava explicando um pouco a legislação para o pessoal de casa poder entender. E aí agora a gente vai continuar falando da questão mais específica para os publicitários, né? Como é que a propaganda está sendo feita. Só terminando a parte que nós estamos falando sobre o Código do Consumidor, nós estamos também no artigo 39, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, tá? Dentre outras práticas, uma que é muito importante, que é o inciso 4, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade. A gente atinge diretamente a criança, que em virtude da sua idade, né, ele vai ter a fraqueza, né, daquele apelo do personagem infantil, daquele produto, do colorido, né? E nós temos diversas outras legislações, mas uma que nos cabe ressaltar é que nós temos sim no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, tá? Certo. E no anexo H, a gente tem uma parte muito importante. O anexo H é aquele que fala de alimentos, refrigerante, que é tão debatido, né? Inclusive, eu pesquisei que mais de 70% da publicidade de alimentos é de fast food. Sim. Que aí é o grande problema da obesidade infantil adulta. Sucos e bebidas assemelhadas. Inclusive, você falou agora de propaganda, eu estava vendo um dado importante. Você sabia que depois que a propaganda é veiculada, 70% das crianças induzem os pais a comprar aquele produto no outro dia? Gente, dá certo, hein? Dá certo. Dá muito certo. Por isso que é tão mesmo. séria essa questão. Por isso que ele tem que Acho que nós discutir. passamos por isso, né? Fora, claro, né, a limitação econômica, mas a maioria perturba o pai até que compra. É verdade. Inclusive, tem uma empresa de veículos que ela já se dirige diretamente à criança, tendo o fundo, já sabendo na pesquisa, né, que a criança influencia na compra da família. Não me imaginei. Que Eu não vou dizer qual é a empresa, não, né? Claro. Tem um dado, uma pesquisa que informa que a criança tem um poder de compra dentro da família de até 80%. Exato. Tem famílias, Sim. casos específicos, em que a criança exerce uma influência de compra de até 80% da família. Juliana, você Deixa não eu vai falar. longe. Não é um caso Você tem filhos, Juliana? geral, Me totalmente. diz quem é que escolhe a marca do tênis que ele compra. É você ou ele? Depende. Não, às vezes na assim, maioria- professora Juliana só responde depende. Mas assim, quando você tocou naquele tema de que a primeira instância de limite à educação é a família, porque Sim, né? claro. Então, se o meu filho se joga no chão do supermercado porque ele quer um determinado produto, né? Cabe a mim, como mãe, Corrigir. como educadora, corrigir, dizer não e aguentar o choro. Mas hoje em dia a gente anda tão atribulado, tão estressado, cansado, que quando a criança, o filho, abre o primeiro berreiro, você quer se livrar do berreiro. E já resolve ali. O que é que você quer, meu filho? Eu estou tão É isso, preocupada. toma. Resolve. Toma, resolveu. Calou o menino naquele minuto, naquele momento. Mas poucos param para pensar quais as consequências daquela decisão. Falando um pouquinho do ponto de vista dos publicitários, né? A gente tem algumas técnicas de redação, de criação publicitária, quem é da área sabe disso. E uma das questões que a gente precisa respeitar é a característica do público-alvo. Então, quando nós vamos criar, existe um estudo, um mapeamento, um mínimo de informação a respeito do perfil daquele público. Se a publicidade é para o público infantil, vai vir para o publicitário a característica daquele público. Mas não se pode fazer publicidade direcionada para crianças, segundo a legislação. Não, Como é mas que se faz, então? aí é onde entra a técnica da criação. De você dizer, de você transformar aquele conteúdo de maneira que você atinge o pai, mas na verdade você está falando diretamente com a criança. Né? O pai seria aquela instituição, a entidade responsável por tirar o dinheiro do bolso Comprar. A e barreira comprar. é comprar. Mas a criação sedução, do clima, a o clima. sedução, o apelo à autoridade, que é uma das técnicas que é mais empregada para a publicidade infantil. O que é isso? Você utilizar o personagem que ele admira, que ele interage, que ele brinca, como o instrumento basilar daquele anúncio. Por exemplo, vamos chamar de velho, mas o Palhaço Bozo, por exemplo, Sim. ele dizia, peça para o seu pai ou sua mãe comprar tal produto.
essa Ele expressão era- você não pode mais usar hoje em dia numa publicidade, não? É, Peça mas pro ao seu mesmo pai tempo ele era pra- bem Ele correto, não né? brincava Peça pro seu pai e pra sua assim. mãe comprar, né? É. Aquela propaganda da Batom Garoto. Exato, Compre batom, compre batom, compre batom. Aquilo ali é fantástico, né? Mas clássico da hoje em área. dia, um apresentador de um programa infantil Aquela não pode parte fazer fantástico na publicidade questão ou do pode apelativo, fazer né? publicidade? Não Nós pode. tivemos Xuxa fazendo isso. Fantástico nós na tivemos questão do Boas fazendo- apelativo, né? Então, mas Aquilo ali de é 2004 para necessariamente- cá, a gente não tem mais, por exemplo, A possibilidade de fazer diretamente. Mas é o É. que eu te falei. A empresa de automóvel hoje dirige para criança através de quê? Música, jingle. Né? Aí chega em casa, a Jingles criança mais já fáceis de mais assimilar. fácil, a criança está cantando quando você chega em casa. Aí, opa, aquele carro é legal, hein, pai? Poxa vida. Quantas vezes você sabe disso? Inclusive, como ele falou ali, vem agregado às vezes marca. Você paga mais pela marca. Por isso que eu perguntei o negócio do tênis para ela. Então, você paga por um tênis, nós temos tênis nacionais tão bom quanto os estrangeiros. Aliás, para quem não sabe, né? Algumas marcas estrangeiras são feitas no Paraná e mandadas para lá. ah, é? Você não sabia não? Não, tem uma marca estrangeira muito famosa, que é feita no Que é Paraná. de quê? De veículos? De calçados. De calçados. E veículos também. Você sabe que a empresa nacional, os veículos estrangeiros são exportados para da América do Sul e alguns vão para a América do Norte. E até nos espantam, né? Porque para o mesmo veículo que fica aqui, quando vai para a América do Norte, aquele veículo, ele recebe em torno de 200 e tantas modificações necessárias para entrar naquele país que tem um controle de qualidade muito melhor do que o nosso. A gente tem um outro problema que é, eu não sei se eu posso dizer problema, né? É uma situação, é uma realidade. YouTube. Ah, A gente tem mini blogueiras hoje em dia apresentando brinquedos, conversando com esse público infantil. Não são publicitários, mas estão fazendo publicidade ali. Não existe controle Cadê o sobre CONAR? isso. Não existe controle. tem que acionar. O CONAR só intervém quando ele é acionado. Ele não é voluntário. Não. Ele não faz voluntariamente. De modo algum. Então, se algum pai, alguma mãe sente-se de algum modo lesado e você vê que aquele tipo de testemunhal, vamos dizer assim, falando bem tecnicamente, influencia abusivamente o comportamento do seu filho, aciona o CONAR. Fizeram isso com o anúncio da OLX? Foram entidades civis. Qual foi o anúncio? O da ordinária, que tiraram do ar. Ah, sim. Que ali ofendia a mulher, né? Isso, né? Entraram com uma representação junto ao CONAR, né? E sustentaram a argumentação de que aquilo ali era de algum modo abusivo para a figura feminina. Aquilo é analisado, é julgado, e se for considerado realmente, se for acatada essa denúncia, o comercial tem que ser retirado. Então, de fato, o CONAR tem, é capaz de Sim, coibir porque esses abusos? é a instância necessária, legal, instituída no Brasil para esse tipo de situação. Nós, e do ponto de vista da legislação, a professora Helene vai até detalhar um pouco mais, mas de uma maneira bem geral para a população, nós possuímos aqui no Brasil a autorregulamentação publicitária. O que é isso? O próprio segmento estabelece as regras do que pode e do que não pode. Certo. Tá certo? Como é que a OAB ajuda nessa especificidade, por exemplo? Porque quando a publicidade fere o direito da criança e do adolescente, as pessoas podem procurar a OAB? Como é que funciona isso? Sim. As pessoas podem se dirigir até a OAB através especificamente das comissões. A OAB trabalha com várias comissões para assuntos diferenciados. E no caso da nossa, a Comissão de Criança e Adolescente, a gente também observa a questão da publicidade infantil, da abusividade, dos efeitos colaterais, porque o que a gente tem visto, o que eu como cidadão, como advogado e como presidente, é a problemática da obesidade infantil, que a gente tem que lidar com isso, algumas vezes da erotização da criança. Então, assim, a sociedade civil pode procurar o OAB para que juntos nós possamos tomar as atitudes nos órgãos cabíveis para solucionar qualquer problema que houver, né, nesse âmbito. Ok. Mas perceba que quando se trata da obesidade infantil, a erotização da criança, há sempre uma lacuna da família, né? Por que o menino come salgadinho, toma refrigerante, né? Não é de modo algum culpando mães ou pais, mas é por conta do cotidiano que nós temos hoje, que aquele modelo que nós tivemos, ele não consegue mais ser reproduzido com
regularidade, com tranquilidade. Então a criança fica exposta. Ela fica exposta a comer o que ela quer, o que ela vê na TV, a se vestir do modo que ela quer, que ela acha que é mais bonito, porque é uma menina que Ela coloca... já vai criando os conceitos dela de Isso, beleza. ela vai colocando um de- shortinho, um top, porque ela viu. E ela não tem essa consciência até um determinado ponto. Depois de uma certa idade, aí a gente pode até discutir. Como é que está a questão da regulamentação no mundo? Olha só, nesse assunto que você está falando, já tem que frisar que além da OAB, tinha um órgão que está ganhando muito bem e que tinha que estar agindo sobre isso, que é a Promotoria Pública. Uhum. Os Então, o Ministério promotores, o Público Ministério também Público já tinha que agir quanto a isso. E nós temos na regulamentação o item 2º que diz que quando o produto for destinado à criança, tá? Sua publicidade deverá ainda abster-se de qualquer estímulo imperativo de compra ou de consumo quando ela é dirigida à criança. Você falou que não poderia ser, mas aqui tem uma regra que ela, na verdade, pode sim, tá? Só que ela tem que se restringir a isso, né? Especialmente se apresentado por autoridade familiar, escolar, médica, esportiva, cultural ou pública, bem como personagens que interpretem, salvo campanhas educativas, né? De cunho institucional que promovam hábitos alimentares saudáveis. Então tem sim a regra e tem a possibilidade da propaganda ser dirigida à criança. Só que ele bota uma série de restrições que não são cumpridas. A gente acabou de ver aqui o compra e batom. Né? Apesar Acabou que de ver antiguinha, né? o Mas, brinde assim, vindo com lanche. É só ir no supermercado, o que tem de biscoito, salgadinho com marca de personagem, não tá no gibi, né? Tá no pacote. E o brinde também no pacote, né? Tem hora. A gente vai ter que dar mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta, inclusive, para discutir algumas notícias que estão circulando sobre publicidade infantil na internet. Fique com a gente, aqui tem discussão.